Olá pessoal, tudo bem? Aqui no canal de Logística nós vamos falar hoje sobre a armazenagem e uma das principais atividades da armazenagem, que é o slot. Então na descrição do vídeo nós vamos estar deixando um link com uma playlist de outros vídeos aqui do canal que falam de armazenagem, para quem tiver interesse, né? E a gente vai dividir, então vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma introdução, né, falando um pouquinho de armazenagem e do slot, e depois vamos ver as funções do slot. Então, segundo os profissionais e estudiosos de logística, pessoal, a armazenagem é uma das principais atividades da operação, né, dentro da operação logística. E a gente pode dividir a armazenagem em três atividades principais, né, em três atividades básicas. Na armazenagem a gente tem manuseio e armazenamento, né, na armazenagem a gente precisa ter o slot, e aí vamos ver o que é o slot. E a gente precisa ter, então, o armazenamento e controle. Quer dizer, não adianta ter a estratégia e ter a execução e não ter o controle. Então, o slotting, pessoal. O slot nada mais é do que o planejamento, né? Ele é a estratégia da armazenagem dentro de uma operação, dentro de um centro de distribuição, dentro de um armazém. O slotting, ele visa garantir a otimização dos espaços, né, e a localização dos produtos, melhorando a armazenagem, né, dando eficiência para a separação, para a operação de separação, né, e também na redução dos custos de manuseio. Então, normalmente a gente atua no slotting quando nós estamos construindo uma nova instalação, né, ou fazendo uma mudança para uma outra instalação, né, ou buscando melhorar a produtividade, né, e reduzir custos, e até mesmo, né, a gente mexe no slotting para atender questões sazonais. A gente vai ver um pouquinho disso depois nas funções. É importante também, pessoal, para entender o slotting, fazendo uma divisão, né? A gente pode olhar o macro slotting, né, ou o perfil do slotting, que seria a análise geral de layout e de design, né, a análise geral da operação. Ou também, né, o micro slotting, né, que é uma colocação mais detalhada dos produtos, onde a gente coloca os produtos em cada nível, né, da armazenagem, né, o caminho da separação, o caminho do picking. Então a gente pode estar dividindo também aí em macro slotting e micro slotting para fazer uma análise. Ok? Então, como a gente viu, pessoal, né, o slotting nada mais é do que a estratégia principal, é a decisão da direção da empresa de como é que vai funcionar a nossa armazenagem. Se nós vamos operar com posições, com locais fixos para os SKUs, não é? Ou movimentando os SKUs de lugar, né? Não tendo o SKU uma posição fixa. Então é a grande decisão de como vai operar a armazenagem. Isso é o slot. Quais as funções do slot, pessoal? A gente vai destacar 6 funções dentro do slot: a estratégia, a revisão e a manutenção das regras, a localização e velocidade dos itens, a realocação, né, a configuração e a embalagem do item e o sistema. Então, começando pela estratégia, pessoal. Então, trata-se do planejamento, né, trata-se da tomada da decisão sobre a colocação dos itens, dos produtos dentro de uma operação. Onde é que os itens vão ficar, onde é que as mercadorias vão ficar. Não é? O objetivo da alocação, né, é maximizar o espaço na armazenagem do prédio, né, e garantir melhor produtividade nos processos, principalmente de separação, que é onde ocorre o maior custo de uma operação. Né? Então, a estratégia, como a gente falou ali anteriormente, explicando no início, não é, na introdução, ela é a estratégia do negócio, né? É a decisão da empresa, né, de como é que vai funcionar a nossa armazenagem. Revisão e manutenção das regras, pessoal. O slotting, ele é um processo dinâmico, né? Ele deve ser monitorado diariamente, né? Precisa ter uma equipe, né, monitorando, fazendo a gestão dos estoques, né, fazendo a gestão da armazenagem e principalmente olhando a questão da estratégia e olhando as revisões que precisam ser feitas. É importante definir um período, né, que seja menor de um ano para fazer uma revisão geral e estratégica. Os clientes e a capacidade de consumo mudam,
né? Os volumes também sofrem alterações, né? Os volumes de compra, os volumes de venda sofrem alterações, isso influencia na demanda, né? E, portanto, se faz necessário ter sempre uma revisão, né? Uma manutenção da nossa armazenagem, dos nossos itens constantemente. O terceiro ponto, né, quando a gente fala em localização e velocidade dos itens, pessoal, um dos objetivos da estratégia de alocação é reduzir o tempo de viagem dos separadores. Como a gente falou, a atividade da separação é a atividade de maior custo dentro da operação. Então, para reduzir o tempo de viagem, a maioria das empresas ela procura uma solução no padrão dos pedidos dos produtos, né, e na velocidade desses itens dentro do depósito. Como a gente pode destacar aí no gráfico abaixo, não é? Se a gente tem normalmente, não é? Isso é estatística, mas normalmente 20% dos SKUs, pessoal, que a gente opera, né, dentro de um centro de distribuição, por exemplo, eles representam 80% das movimentações, né, em verde ali. No amarelo, que são os itens de médio giro, né, a gente tem mais 30% dos SKUs são itens de médio giro. Eles representam 15% das movimentações. Né. No vermelho são os itens de baixo giro. Né. Normalmente a gente tem 50% de itens de baixo giro numa operação. Eles representam um pouco mais de 5%. Então olha a diferença, pessoal. Olha a diferença dos itens de altíssimo, dos 20%, dos itens de altíssimo giro, representando 80% das movimentações. Eles têm que ser privilegiados dentro da armazenagem, eles têm que ser analisados, tem que ser feita a manutenção para garantir eficiência na operação. A realocação, pessoal, é uma outra função do slotting, né? Então é o processo de atribuição de um novo local ao produto, né, devido à mudança do perfil ou de uso. É comum que a velocidade e o volume de um determinado produto mude de acordo com o tempo de vida desse produto, né, ou mesmo de acordo com o período do ano. Então é necessário estarmos dispostos a fazer mudanças no layout e principalmente na altura do vão dos porta-pallets. O vão, pessoal, é a distância entre as longarinas. Configuração e embalagem do item. Nesse caso, trata-se das dimensões e das características das caixas dos produtos, né, bem como o modelo e perfil da paletização. Então aqui a gente está falando de caixa, né, e de pallet, de paletização. A indústria tem um trabalho muito forte e científico, né, na questão da configuração da caixa, na montagem do pallet, mas é importante que sempre haja uma discussão de como melhorar e ser eficiente para atender e para otimizar a armazenagem, e também vai beneficiar o transporte, consequentemente o frete. E a sexta função do slotting, pessoal, é sistema, né? Então é difícil, quase impossível, administrar centenas, milhares de SKUs sem um software de gestão de armazém. Então é importante que o Warehouse Management System tenha condições de garantir um perfil, né, definir um perfil para cada item, para cada SKU, né, além de utilizar as informações, né, das caixas, como as dimensões das caixas, o peso, não é? A embalagem aqui, quando a gente fala em embalagem, pessoal, é a quantidade de unidades de venda dentro da caixa, né? Também a paletização. Então o sistema, né, o Warehouse Management System, ele deve também gerir as dimensões de cada posição de armazenagem, né? Tanto do picking como as posições de reserva, né? E aí, na figura abaixo, pessoal, a gente pode ver aí, olhando para o lado, a parte esquerda da figura, né, um pallet que não tem uma boa configuração, né? Se nós não tivermos uma boa estratégia de slot, nós não definirmos um bom caminho de picking, né, um bom cadastro das mercadorias, das posições, a gente vai ter um pallet como aquele da esquerda, né? Se a gente conseguir customizar dentro do nosso WMS, não é, acertar o slotting, acertar a estratégia da armazenagem, nós vamos poder ter pallets melhores, né, como é o da direita, né, com os produtos pesados e resistentes embaixo, né, os mais leves em cima, e a configuração, o tamanho das caixas, ajudando na montagem do pallet. Isso multiplica por centenas de operações no dia a dia, não é, por dezenas de separadores, por exemplo, né, a gente vai ter ganhos de produtividade. Ok?
Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Então, procuramos falar do slot, que é uma das atividades da armazenagem, ok?